Paz, Shalom de Cristo. De novo aqui, direto da praça. Vamos fazer a segunda parte de Lucas 13. Que o Senhor me abençoe e me ajude na leitura, no entendimento da palavra. Gente, esse alimento é muito bom. A nossa alma, o nosso espírito precisa de alimento. Se você não lê o Evangelho, se você não lê os escritos apostólicos, você fica com uma alma anêmica. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com o corpo, mas não se preocupam com a alma. A nossa alma precisa do alimento da palavra de Deus, senão ela vai ficar anêmica. Uma alma anêmica, ela é toda problemática. Ela faz assombro com tudo. Tudo que as besteiras que escuta por aí acredita. Por quê? Porque não tem a palavra de Deus preenchida na mente, no coração. Vem conosco, Jesus. Vamos começar a leitura. Aleluia. Jesus dizia ainda: a que é semelhante o reino de Deus? E a que comparareis? Mais uma parábola aqui que o Senhor Jesus começa. É semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta. E as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Amém? É uma árvore grande com semente pequena. Essa árvore da semente de mostarda. Aqui, ó. Comparareis o reino de Deus. É a sementinha, gente. Às vezes estou aqui fazendo uma live, é só uma sementinha que eu estou plantando. Mas um dia ela pode nascer uma árvore grande em alguém. Para honra e glória no nome de Jesus. Aleluia. Disse ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? Primeiro ele comparou com a sementinha da mostarda. Agora é semelhante ao fermento. Agora ele está comparando com o fermento. Ok? O fermento tem o lado ruim do fermento, mas tem o lado bom do fermento. Nós temos que entender as coisas. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha. E toda a massa ficou levedada. Ok? Então, você pega ali uma colher de fermento, faz um bolo enorme, um pão enorme. Então, você vai pregar a palavra de Deus, você vai lá ler uns versículos, Deus nos deu a internet, que a internet é um grande fermento para multiplicar. E que realmente possa ser gerado grandes bolos, grande pão, com essa colherzinha de fermento que a gente coloca, o fermento da palavra de Deus. Tem o fermento do fariseu que é ruim, mas tem o fermento do evangelho que é bom. Os cristãos ortodoxos, o pão deles tem fermento, porque eles dizem que tem que ter fermento, porque eles comparam a esse versículo aqui. A hóstia católica não tem fermento. Não tem. Mas para os cristãos ortodoxos tem que pôr fermento, gente. Por isso que não dá para discutir doutrina. Não dá. Ok? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha. E toda a massa ficou levedada. Sempre em caminho para Jerusalém, Jesus ia atravessando cidades e aldeias e nela ensinava. Ou seja, Jesus não perdia tempo. Por isso que a Bíblia fala: prega a tempo e a fora de tempo. O Senhor Jesus, ele saía andava muito, gente. Vinha lá da Galileia, de outras regiões.
da casa de Pedro, que era de Cafarnaum, vinha para Jerusalém e ele passava nos vilarejos para colocar ali uma semente do reino de Deus, uma colher de fermento ali para que aquela população crescesse na fé, aleluia. Alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os homens que se salvam? Ele respondeu: procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não a conseguirão. Olha aí, gente. A porta estreita. Cuidado com essas igrejas que tudo é liberal, tudo é liberal, tudo é liberal. A porta é estreita, viu? A porta é estreita. Lembre disso, procurar entrar pela porta estreita. Ele está falando assim, olha, vai por aquele caminho que é mais difícil. Não vai atrás de facilidade. Hoje em dia os pregadores mastigam a comida, a Bíblia, e dá para as pessoas engolem, que não sentem nenhum sabor e não aprendem nada. Por quê? Porque as pessoas têm que ir mastigar. Aí o pregador que mastigou errado e o outro engole, não vai ficar com palavra de Deus dentro dele. Porque já engoliu um alimento mastigado pelo outro ainda de forma errada. Às vezes está pensando que era um trigo que foi pregado e era um joio. Porque o trigo tem conteúdo dentro. O joio é vazio, o joio é bonito por fora. É igual a figueira cheia de folha, mas não tinha fruto. Vem conosco, Jesus, misericórdia, Pai eterno. Pai eterno. Cuidado com o evangelho joio. O evangelho joio é aquele que imita o evangelho, mas não dá fruto, ok? Procurar entrar pela porta estreita, por isso aqui já li. Digo-vos, muito procurarão entrar e não conseguirão. E não é fácil entrar, ele está dizendo, não é fácil entrar pela porta estreita não, mas é a porta que vocês devem entrar. Quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater a porta dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. Ele responderá, digo-vos, não sei de onde sois. Ok? Aproveita que a porta ainda está aberta. Entre, tá difícil, né? Não, todo lugar que você vai tem Bíblia. Vai ler o Evangelho, vai ler as cartas dos apóstolos, ajoelha, ora. Ora a Bíblia, você não precisa... eu não sei o que orar, não consigo orar. Lê a Bíblia em voz alta, que quando você lê a Bíblia em voz alta já é uma oração. Se alimente, se não tem, procure pelo menos um vizinho para ler a Bíblia com você. Onde tiver 2 ou 3 reunidos, ali estarei, diz o Senhor. Amém, da gente ter uma igreja para ir, ceiar junto. Amém por isso. Mas não é todo mundo que tem. Então, pelo menos, alimento da palavra de Deus. A pessoa usa a internet para tudo. Menos para ler, estudar. Eu não estou falando nem de estudar não, gente. Eu não fico nesse negócio de estudar não. Eu aprendi muita coisa, foi interessante sim, a coisa que eu aprendi com as pessoas. Mas vai lendo a Bíblia. Uma hora você vai entender, uma hora Deus vai falar com você. Uma hora Ele te confirma. Eu vi, tem um testemunho de um pastor que ele fez, o seminário dele foi espiritual, foi ele e Jesus. E ele não sabia nem ler e escrever, porque ele viveu desde a adolescência na bandidagem, não foi para a escola, fugiu da escola novo, mal sabia assinar o nome, mal. E ele fez, o Senhor Jesus fez 4 anos de faculdade teológica com ele, acredite se quiser. Mas ele estava ali, na Bíblia, Deus ensinando. Direis então, comemos e bebemos contigo e tu ensinaste em nossas praças.
Ele, porém, vos dirá. Ó, aqui, ó, ele falou assim, o Senhor Jesus contando, olha, vai pela porta estreita. É difícil, mas vai, porque depois a porta vai ser fechada, vocês vão bater na porta e vocês vão dizer, nós comemos e bebemos. E ele vai dizer o quê? Ó, aqui, ó, o que o Senhor Jesus fez? O Senhor Jesus comeu e bebeu com o povo, ensinou nas praças, e aí esse povo vai chegar para Jesus e vai falar, nós comemos e bebemos contigo e tu ensinaste nas praças. Ele, porém, vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Malfeitores. Não basta dizer que é cristão, tem que fazer boas obras. Tem que fazer, mas boas obras não salva. Tá, então fica nas más obras para tu ver quando tu vai parar. A salvação é de graça. Mas Deus vai dar para aquele querer. E Deus se interessa de ver quem tem interesse pela salvação. A pessoa tem que ter interesse. Quando você faz o bem, você está demonstrando que você tem interesse pela salvação. Quando você vive uma vida relaxada, tá nem aí, você está dizendo, esse negócio de Bíblia, de Deus, você não está tendo interesse. Como é que Deus vai te dar uma coisa que você não tem interesse? Você tem que mostrar interesse. As coisas de Deus a gente tem que querer. É querer, Deus não vai te pegar a força e jogar no céu, não. Fica tranquilo que Ele não vai fazer isso. Agora pro inferno você vai à força. Pro inferno tu vai. Se não aceitar Jesus, pro inferno vai à força. Mas no céu não. No céu você precisa querer entrar. Vem conosco, Jesus. Olha aqui que Ele falou, ó. Ele, porém, vos dirá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, todos vós, malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentro. Aqui é o inferno, gente. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. O Senhor Jesus aqui está pregando para os judeus. E o Senhor Jesus falou assim, olha, vocês vão ver Abraão e os profetas, Isaque, Abraão, Jacó, Isaque. Vamos na ordem. Abraão, Isaque, Jacó. Vocês vão ver Abraão, Isaque, Jacó. Vai ver os profetas no reino de Deus. E vocês vão estar num lugar de choro e ranger de dente. Olha aqui. Ali haverá choro e ranger de dente. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus. E vós serdes lançados para fora. Gente, tem cristão, tem judeu que vai ser lançado para fora. O ímpio já nas trevas, mas se ele se arrepender, Deus salva. Mas vai ter cristão e judeu lançado nesse lugar aqui, ó. Onde haverá choro e ranger de dentro. E vai olhar para cima e vai ver os profetas e Abraão lá. Os cristãos vão olhar para cima e vai ver Paulo, Pedro, Maria, João, todas as Marias, que tinham bastante Maria. Todos os seguidores de Cristo. Mas aí era um cristão só nominal. Vivia fazendo coisas, entrou na lista dos malfeitores. Livrai-nos, Senhor, dos malfeitores. Aí ninguém sabe pelas obras e vive de qualquer jeito. Aí você está sendo um malfeitor. E o malfeitor vai para o lugar de ranger os dentes. Virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Pessoas virão do Oriente. Tem um outro versículo ali, um pouco atrás, que fala que a rainha da Etiópia ia julgar o povo de Israel. Porque ela veio de longe para ver a sabedoria de Salomão. Enquanto aquele povo estava ali com alguém que era maior que Salomão e rejeitava. Ó, que virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e sentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Norte e Sul é do planeta Terra, gente. Há últimos que serão os primeiros, e há primeiros que serão últimos. Olha,
as nações que nem era povoada como as Américas, vai ser a primeira. Crê tu nisso? Crê, a Bíblia que diz que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. E aqueles lá de Israel que estavam ali com o próprio Deus diante deles vão ser os últimos. Está escrito aqui, ó. Há últimos que serão os primeiros e há primeiros que serão os últimos. O primeiro ali era ali Israel, onde Jesus estava pregando. No mesmo dia chegaram alguns dos fariseus dizendo a Jesus: sai e vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Olha lá. O Herodes. Agora o filho do Herodes que matou aquele monte de criança. Falando que é para Jesus ir embora porque o Herodes queria matar ele. Como se Jesus tivesse medo de Herodes. Como se Jesus tivesse medo de algum Herodes. Disse-lhe ele: ide dizer a essa raposa: eis que expulso o demônio e faço curas hoje e amanhã, e ao terceiro dia terminarei a minha vida. Aqui o Senhor Jesus estava dizendo: olha, é 3 anos que eu vou estar pregando, e no terceiro dia eu vou ressuscitar. Vou morrer e vou ressuscitar. 3 anos pregando e 3 dias debaixo, no seio da terra. Deus seja louvado, aleluia, amém. É necessário, todavia, que eu caminho hoje, amanhã e depois de amanhã, porque não é admissível que um profeta morra fora de Jerusalém. Ante Cristo, os profetas morriam em Jerusalém. Depois que quem morreu em Jerusalém, tivemos Estevão, tivemos Tiago, e depois os outros apóstolos foram espalhados a morrer em outras nações, porque também onde que tem sangue de um apóstolo de Cristo, ali tem uma semente plantada. Então era necessário que o Senhor Jesus morresse em Jerusalém. Ele falou, ó, é necessário todavia que eu caminho hoje, amanhã e depois. 3 dias, que gente? Hoje, amanhã e depois. Porque ele ia morrer em Jerusalém. Porque ele falou que era necessário que ele morresse em Jerusalém. E ele dá aqui o exemplo dos profetas que morreram em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Aqui em Lucas 13. Eu sempre vejo esse versículo lá em Mateus, no final de Mateus 23. Aqui está no capítulo 13. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja os enviados de Deus. Quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha abriga a sua ninhada debaixo das asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa. Eis que ficará deserta a vossa casa. Digo-vos, porém, que não me vereis, ante que venha o dia em que digais: bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, Baruch Hashem, bendito é Baruch Hashem, Baruch, o nome é Hashem e o Senhor é Adonai. Então o Senhor Jesus falou: enquanto vocês não disser para mim, Baruch Hashem, aquele que vem em nome de Adonai, vocês não vão me ver mais. Já tem 2000 anos. E eles vão ter que pedir. E Jerusalém vai ter que declarar, o Estado de Israel vai ter que declarar Jesus de Nazaré o Messias. Quando isso acontecer, haverá paz. Enquanto isso não acontecer, não haverá paz. Só haverá engano, engano, engano. E você que diz que é cristão e não lê Bíblia, fique achando que vai ter paz em Jerusalém sem Cristo? Tem não. Só vai ter quando declarar que Jesus é o Messias de Israel. O governo de Israel declarar isso. Que Jesus de Nazaré é o Messias de Israel. E chamar ele e falar que ele é bendito. Aí haverá paz. Fora isso, não. Porque foi o próprio Senhor Jesus que falou.
Eu só vou voltar. Jesus é o príncipe da paz. Ele falou, eu só vou voltar aqui quando dizer Baruch Hashem. Ok? E vos deixo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Eterno abençoe todos aqueles que me acompanham nas redes sociais. Passa minhas lives de pregação para quem não é crente. E que o Eterno Deus abençoe essas pessoas. Enche elas da paz e de prosperidade e saúde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, shalom.